Olá, muito bom dia, amigos, companheiros do Espírita, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, mais um bate-papo. Semana passada falamos sobre a morte e paixão de Jesus e vimos que em várias passagens dos seus discípulos o Mestre já havia deixado para eles avisado, já de antemão, o que iria acontecer. Jesus, pelo seu conhecimento, pela sua evolução, ele sentia o seu entorno. Com a capacidade de leitura que ele tinha, eles não estavam adivinhando o futuro, né? Ele estava sentindo o que iria acontecer. Hoje continuamos dentro do capítulo 17, né? Perseguição aos apóstolos. Hoje falaremos um pouco do item 10 ao item 20. Com a morte física de Jesus, começa então a perseguição dos seus discípulos, seus multiplicadores. E assim como Jesus tinha pleno conhecimento do que iria passar naqueles dias de sua paixão e morte, também tinha conhecimento que tentariam calar os seus discípulos, os seus multiplicadores, né, perseguindo-os. Em Mateus 10 e 21, em João 16, em Lucas 21, Jesus antevê tudo o que os discípulos iriam sofrer. E fala mais ainda, que toda essa perseguição só se dará pela falta de conhecimento, da ignorância, talvez simplicidade. Tratar-vos-ão deste modo porque não conhecem nem a mim, nem a meu Pai. Ora, digo-vos essas coisas a fim de que, quando houver chegado o tempo, vos lembrei de que eu vos disse. Palavras de Jesus. Pensemos nisso. Os primeiros cristãos passaram por situações que vão muito além do que acontece conosco. Hoje em dia, ainda tem muito preconceito para que se aceite Cristo de maneira integral, absoluta, onde perdoar ainda é sinônimo de fraqueza. Assim como Jesus preconiza e de antemão já os prepara, porque a caminhada não iria ser simples. Sereis traídos e entregues aos magistrados. Abre parênteses. Por vossos pais, por vossas mães, por vossos irmãos, por vossos parentes, por vossos amigos, e darão morte a muito de vós. Sereis odiados de toda a gente por causa de meu nome. Fecha aspas. E percebam, essas injustiças não ficaram circunscritas somente aos discípulos, aos cidadãos. O boicote ao ideal cristão se estendeu mais além, chegou-se às cidades. Locais onde o Cristo realizou mais curas foram mais castigadas. Mateus 11, ele fala que, sem dúvida, nas cidades onde houve mais milagres, as rodas de conversa era normal, né? Era mais comentado, era mais conversado sobre os feitos de Jesus. Não tinha por que os doutores da lei ficarem preocupados em perder tempo com cidades que os aprendizes do Cristo tinham menor incidência. Eles tinham que atacar o foco onde tinha a maior concentração. E em Mateus 24, os discípulos chamam a atenção de Jesus para a imponência estrutural daquele templo. Olha, novamente os discípulos valorizando o material. Jesus tanto que ensinou a eles o desprendimento dos bens terrenos, o bem espiritual, valorizemos o bem espiritual, e eles ainda estavam presos àquela imensidão, aquela estrutura imponente que era o templo. E novamente Jesus vira e fala: vede todas essas construções, digo-vos em verdade que serão de tal maneira destruídas que não ficará pedra sobre pedra.
E mais tarde, chegando perto de Jerusalém, com muita tristeza em seu coração, disse: Ah, se ao menos nesse dia, que ainda te é concedido, reconhecesse aquele que te pode proporcionar paz. Mas aquele povo ainda não tinha olhos de ver, não tinha ouvidos de ouvir. E a visão de futuro de Jesus, não por adivinhá-lo, mas profundo conhecedor da alma humana, sabia os caminhos árduos que aquele povo teria que percorrer. Por não aceitar, aqui frisamos, a importância do livre-arbítrio. Nem Jesus, espírito evoluidíssimo em missão em nosso planeta, ousou deturpar, usurpar, mudar o direito de escolha daqueles indivíduos. E avançando para o suplício, pede para não chorar por ele. A condição espiritual de Jesus não necessitava do nosso choro. Chorem pelas vossas crianças, chorem sim pela aquela geração toda a negar aquele que veio para ensinar o amor, o perdão das ofensas, o conhecimento e o esquecimento de si mesmo. Jesus estava adivinhando o futuro? Claro que não, nada disso. Jesus tinha essa sensibilidade enorme, essa faculdade de pressentir justamente o que falamos lá em vídeos anteriores. Nossas escolhas, nossos atos definirão o nosso futuro, porque o futuro não existe. O futuro está lá na frente em branco. Nós os criamos no nosso dia a dia. Jesus, com sua magnitude e portador dessa imensa sensibilidade, ele conseguia antever os acontecimentos justamente porque conhece as leis imutáveis de Deus. Conhece seus desdobramentos. Quando teimamos em valorizar as coisas materiais, o egoísmo, não tem nada de sobrenatural nisso. Sendo assim, todos os acontecimentos relatados por vários de seus apóstolos, como sua morte, a ruína do templo de Jerusalém, os males que iria recair sobre seus habitantes, a dispersão dos judeus, todas essas previsões são resultados simples da lei de causa e efeito. Negaram aquele que veio como salvação. Obviamente, o futuro daquele povo não iria ser belo e harmonioso. E novamente, voltamos a frisar. Ainda hoje, 2023 anos após a vinda do Cristo, a busca pelo material ainda supera em muito a busca pelo espiritual. O material é da terra. O período que nós vamos passar aqui na terra, nós não temos a real posse. Nós temos somente o usufruto. Nós chegamos sem nada e vamos partir sem nada, a não ser o conhecimento que nós adquirimos, com o moral que nós adquirimos. A previsão para aquele que não tem olhos de ver e nem ouvidos de ouvir não pode ser das melhores. Previsão do futuro? Claro que não. Somente a aplicação das leis de ação e reação, de plantio e de colheita. Somente colhemos aquilo que plantamos. Se nós estamos plantando coisas ruins hoje, não precisa adivinhar o futuro. Saberemos que o nosso futuro irá ser difícil, porque a nossa semeadura hoje é ruim. Então,
cuidemos do que estamos semeando hoje para que o nosso futuro não seja ruim. Tenhamos todos um bom dia, um ótimo final de semana e até semana que vem, se Deus assim o permitir.